Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para mais um momento muito especial. Então você pediu e a nossa coordenação atendeu. Nós vamos falar novamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas numa perspectiva muito interessante. Nós vamos resolver questões, porque não adianta nada nós ficarmos na teoria sem colocarmos isso em prática. A ideia aqui, então, é justamente ao contrário. A ideia aqui é proporcionar a vocês condições, então, de, no caso, praticar e, evidentemente, com isso, ficar aí, né, atentos àquelas ideias que são as mais importantes, aquelas que são mais cobradas em provas. E com isso eu espero avançar muito na nossa preparação. Tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor, nós seguiremos a mesma sistemática. Por esta sistemática, eu então irei resolver as questões com você da seguinte forma. Nós então, eu e você, nós iremos fazer o seguinte. Nós vamos resolver as questões e eu então irei assinalar aquelas ideias que são as mais importantes. Combinados? Vamos lá então? Simbora, gente! Vamos resolver então questão número 13. Olha, eu vou evitar de falar a origem da questão, vai estar destacado aí em cima, como por exemplo essa questão aqui de 2018 da banca Orion. Então, toda hora, para não ficar falando isso e com isso desgastar um pouco, eu vou deixar aqui então em aberto. Toda hora que eu fizer, eu vou direto no tema, tá bom? Isso para facilitar, então, o nosso estudo. Vamos lá. De acordo com a Lei 8.069, que no caso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa corretamente, tá? Que completa, no caso, a lacuna que aqui está. Aí tem lá assim, lacuna obriga a prestação da assistência material, moral, educacional, a criança ou adolescente, inclusive conferindo ao seu detentor o direito de se opor a terceiros, inclusive aos pais. Gente, isso aqui diz respeito a uma modalidade de colocação na família substituta. Isso aqui diz respeito à guarda. Aquele que tem a guarda, ele vai ter que ofertar, ele vai ter que oferecer assistência material, assistência moral, assistência educacional, mas em contrapartida, ele inclusive vai poder se opor a terceiros, inclusive aos pais. Então, aqui nós temos a alternativa A, a guarda, que no caso responde ao que nós então acabamos de falar. Alternativa A, a guarda. Alternativa B, família natural, não. Tutela também não, nem família substituta. Na realidade, a guarda, a tutela e a adoção são formas de colocação na família substituta. Então aqui, esta frase não iria ser corretamente, no caso, completada com o termo família substituta. Logo, alternativa letra A, ok? Questão número 14. A comunidade formada pelos pais ou qualquer daqueles, né, ou qualquer deles e seus dependentes correspondentes no Estatuto da Criança e Adolescente é o conceito da família, tá? Então, nesse caso, gente, nós temos que ter cuidado, porque eu percebi que bancas têm cobrado conceitos de família natural, conceitos de família biológica, família extensa, família substituta. É importante, então, que você vá para a prova com os conceitos de família que nós temos no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, qual é o nome da família, então, que se dá àquela família formada pelos pais ou por qualquer um deles e no caso, seus descendentes? Isso é o que nós chamamos de família natural, tá? Então, logo, a alternativa C. Não é família, isso aí não é o conceito de família biológica, nem de família consanguínea, nem vertical, nem parental. Logo, letra A, tá? Aqui tá biológica. Aqui tá biológica, mas isso aqui tá errado, tá? Não é alternativa A, não. Isso aqui é alternativa C. Isso é o conceito de família, mais uma vez eu repito para você, natural, ok? Vamos para a questão número 15. Questão número 15. Ao ato infracional cometido por criança pode ser aplicada. Gente, cuidado.
Na hora da prova, você tem que prestar atenção em uma coisa. Criança pode cometer ato infracional? Pode. Adolescente pode cometer ato infracional? Pode. Só que tem uma modificação, tem uma diferençazinha. Se a criança comete um ato infracional, a ela poderá ser aplicado medidas de proteção. Já se é o adolescente, a ele se aplica medidas socioeducativas e medidas de proteção. Então, ao adolescente eu posso aplicar as duas. Já medidas socioeducativas, eu não posso aplicar à criança. Criança é só medida de proteção. E o que a questão está pedindo aqui? Quais são as medidas que poderão ser aplicadas à criança? Liberdade assistida é medida socioeducativa, se aplica a adolescente. A advertência, tá? Também não é medida de proteção. Inserção em regime de semi-liberdade, medida socioeducativa, ok? Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, ok? Isso é medida de proteção, isso está correto. E, professor, onde é que está isso? Dá uma olhadinha lá no artigo 101, você vai ver lá, tá? Prestação de serviço à comunidade é medida socioeducativa. Dá uma olhadinha no artigo 112. Portanto, única resposta aqui, alternativa D. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 16. Questão número 16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação e compete aos pais ou responsáveis, respectivamente, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, uma obrigação e uma competência dos pais ou responsáveis, respectivamente. Ou seja, primeiro tem que ter uma obrigação e depois uma competência dos pais. Ensinar o filho a cuidar do material escolar e manter a higiene pessoal. Gente, está falando que é de acordo com o ECA. O ECA em algum momento diz sobre isso, fala como deve ser cuidado do material escolar? Não. Isso então está errado. Matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Correto. E zelar junto ao poder público pela frequência à escola. Isso também é uma competência dos pais. Então a letra B, em tese, está de acordo. Vamos para C. Zelar pelo bom desempenho nos estudos na escola e garantir um bom comportamento na sala de aula. Em nenhum momento fala sobre comportamento em sala de aula. Garantir os estudos dos filhos, responsabilizando pelos encaminhamentos da lição de casa. Em nenhum momento fala sobre encaminhamento das lições de casa. Auxiliar os filhos nas pesquisas e exercícios escolares e levá-los às atividades culturais. O ECA também não fala nada disso. E como ele pediu para responder de acordo com o ECA, a única alternativa correta é a alternativa B. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 17. As crianças menores de 12 anos, autoras de ato infracional de qualquer tipo, tá? O ECA determina ao Conselho Tutelar aplicar que medidas? Então aqui agora eu estou falando o seguinte, o que eu aplico a crianças. Nós acabamos inclusive de realizar uma questão desta natureza. Viram como é que esse assunto está recorrente em provas? Essas questões aqui são de 2018, foram recentemente cobradas. Então, crianças eu aplico medidas de proteção. E abaixo aqui destas alternativas, me fala então qual é uma destas medidas aqui que são de proteção. Medidas socioeducativas, não, isso eu aplico a adolescente, isso eu não aplico a criança. Medidas correcionais e reparo moral, em nenhum momento o ECA fala sobre isso. De prestação a serviços à comunidade, isso é medida socioeducativa, não se aplica a criança, se aplica a adolescente. De proteção, sim, artigo 101 do ECA, medidas de proteção eu aplico então à criança que cometeu um ato infracional. De liberdade assistida em estabelecimento correcional, isso não diz respeito à criança, liberdade assistida é lá, medida socioeducativa. Portanto, única alternativa correta, alternativa delta, ok? Parabéns a todos que acertaram. Questão número 18.
Dentre os princípios que regem a aplicação das medidas de proteção à criança e ao adolescente, encontra-se a disposição de que a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam, tá, os seus deveres para com as crianças e adolescentes. Bem, nós temos vários princípios no ECA, vários. Inclusive, a depender do concurso que você for fazer, certamente você terá esta cobrança. Por exemplo, Poder Judiciário, isso despenca. Ministério Público, isso despenca. E aí você tem que conhecer todos os princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Importantíssimo demais. Esse princípio aí que diz o seguinte, olha, a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres. Isso, então, é atribuição ao quê? É o princípio da intervenção mínima? Não. Intervenção precoce? Não. Prevalência da família? Não. Responsabilidade parental? Responsabilidade dos parentes. Proporcionalidade e atualidade? Não. Então, aqui eu tenho o princípio da responsabilidade parental, ok? Não esqueçam destes detalhes. Logo, letra D. Questão número 19. Marcelo e Márcio vivem em união estável e decidem adotar uma criança. Então, um casal homossexual resolve adotar uma criança. Para tanto, encaminham até o juízo da infância e juventude, recebendo o oficial da infância e juventude a seguinte orientação sobre a habilitação de pretendentes à adoção. Então, gente, se um casal homossexual quiser adotar, pode? Claro que pode! Aliás, é até ótimo, porque o que faltam são pessoas, então, nesse sentido, que queiram adotar. Claro que pode. Agora, tem que ser tomadas algumas providências. Eles falaram que querem adotar. O oficial de justiça foi lá falar com eles. Olha, vocês querem adotar? Então, a gente tem que fazer algumas coisas aqui. O que seriam estas coisas? Vamos aqui, eu e você, então, identificá-las. Somente serão habilitados para a adoção de criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Gente, nesse caso, não. Eles serão habilitados a adotarem a quaisquer crianças, pelo amor de Deus. Por que é só com deficiência ou só com doença crônica? Então, não é o caso, tá bom? Logo, 19, letra A. Se habilita e após a adoção, o outro ingressa com pedido de adoção unilateral. Não, é possível a adoção por parte do casal. É vedada a adoção conjunto por casais homoafetivos? Não, não é. Não poderão se habilitar, pois apenas os casados podem adotar conjuntamente, tá? Nesse caso, mais uma vez, é importante que a gente tenha a atenção correta, tá? Eles podem sim se habilitar, ok? Não esqueçam, então, destes detalhes. Terão prioridade no cadastro caso desejem adotar criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Sim, gente, se esse casal se habilita, então, presta atenção nesse caso, tá? Se esse casal, então, se habilita, ele quer adotar e dá preferência para essas crianças, ótimo, melhor ainda, terão prioridade. Logo, letra E, ok? Parabéns a todos aí que acertaram. Questão número 20. Questão número 20. Criança que cometer ato infracional estará sujeita a... Criança, novamente, gente, ela cometeu um ato infracional. Criança se aplica o quê? Medidas de proteção. Ela estará sujeita à liberdade assistida? Liberdade assistida? Não. Isso é medida o quê? Socioeducativa. Obrigação de reparar o dano, medida socioeducativa, aplica o adolescente. Prestação de serviço à comunidade, medida socioeducativa, aplica o adolescente. Inserção no regime de semi-liberdade, a mesma coisa. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Aí sim, isso aqui eu tenho de fato algo que está previsto nas medidas de proteção. Logo, letra E. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 21. A Lei 8.069, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e quanto aos mecanismos de proteção integral e a criança e ao adolescente, para efeito de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é adolescente, gente, tá? Então,
nesse caso, adolescente, nós já aprendemos que, de acordo com o artigo 2º do ECA, são pessoas em desenvolvimento com idade entre 12 e 18 anos, ok? Beleza. Lembrem-se que a palavra incompletos não está no ECA. A palavra incompletos está aonde? Lá na jurisprudência. Então, é de 12 a 18. Então, 17, 11, 15, 10. Portanto, única alternativa correta, letra E. Parabéns a todos que acertaram. Questão número 22. Em relação ao conselho tutelar, nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. As decisões do conselho tutelar somente poderão ser revistas, tá? Olha só que interessante essa questão, tá? Pela autoridade judiciária ou pelo representante do Ministério Público. Não. Pelo representante do Ministério Público, não. É só o juiz. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, escolhidos pela população para um mandato de 3 anos. Não são 3 anos, são 4 anos, permitido uma recondução. A aplicação das medidas de proteção pelo Conselho Tutelar devem ser precedidas de manifestação do representante do Ministério Público. Não existe qualquer previsão nesse sentido. Pode-se candidatar como membro do Conselho Tutelar, atendendo aos demais requisitos legais, qualquer pessoa com idade superior a 18 anos, com idade superior a 21. A competência do Conselho Tutelar será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Verdade, gente. Aqui, então, eu tenho corretamente uma função do Conselho Tutelar, logo, resposta correta, alternativa E. Questão número 23. Em relação ao Conselho Tutelar, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá na questão 23. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária ou pelo representante do Ministério Público. Não. Ministério Público, não. Olha, inclusive aqui está a mesma questão que nós fizemos, né, que nós acabamos de falar. Não são 3 anos, são 4 anos. A aplicação da proteção deve ser precedida? Não há qualquer nesse caso, precedente nesse sentido. Pode se candidatar desde que tenha mais de 18 anos. Isso aqui, gente, é para mostrar a vocês que uma mesma questão pode cair, sim, em concursos diferentes, tá bom? Bem, a competência do Conselho Tutelar será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável pelo lugar em que se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Verdade, nós acabamos de falar sobre isso, logo 23, alternativa E, tá? Aqui está A, mas não é letra E. Questão número 24. O Estatuto da Criança e do Adolescente, se verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Adolescente, eu aplico medida socioeducativa ou ainda aplico medidas, né, no caso ali de proteção. Liberdade assistida e recolhimento no presídio federal. Recolhimento no presídio federal? Tá doido, né, gente? Letra A errada. Obrigação de reparar o dano e recolhimento ao presídio estadual. Não vai ter, gente. No caso, nós já sabemos muito bem que existem os locais que devem ser, então, destinados para aqueles que cometeram ato infracional. E o presídio não é um destes lugares, tá? Liberdade assistida, internação, estabelecimento educacional. Ok. Liberdade assistida e internação, ok. Obrigação de reparar o dano e multa. Não há qualquer previsão nesse sentido, tá? Obrigação de reparar o dano e multa, não há. Portanto, de fato, a única alternativa que está de acordo com o que nós aprendemos, alternativa, nesse caso aqui, C, tá? Ou um errinho aqui, por favor, considerem-se C. Bem, com isso, chegamos então
ao final do nosso curso, mas antes mesmo, eu coloquei aqui para você um mapinha muito interessante no que diz respeito ao direito à educação com base na Lei 8.069. Olha que mapinha então legal. Aqui, ó, nós temos então bem definido para você, ó. O direito, então, à educação. O acesso, gente, à escola pública é um direito subjetivo. Deixa eu marcar isso aqui para você. É um direito subjetivo, tá? Deve ter igualdade de condições nas escolas, deve ser respeitado por seus educadores, poderá contestar os critérios avaliativos, participar das entidades estudantis, além de ter direito a acesso à escola pública. Então, o direito à educação, nós podemos resumir em todas estas ideias. Em relação aos pais, o que diz, então, aqui o ECA no que diz respeito ao direito à educação? Eles devem ter ciência do processo pedagógico e também devem participar das propostas educacionais. E isso, então, é inerente aos pais. Olha, e o papel do Estado? Deve garantir, tá, ensino médio e fundamental, e mais, deve ter um atendimento especial, creche e pré-escola, acesso aos níveis mais elevados de pesquisa, ensino noturno regular e programas também suplementares, tá? E o direito à profissionalização e ao trabalho, formação técnico-profissional e mais, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre em locais prejudiciais ou em horário incompatível com a escola, beleza? Então fica esta dica aí para vocês, bem legal. Bem, com isso chegamos então ao final desse encontro, um encontro muito legal. Nós resolvemos questões só de 2018 e 2019 e no final ainda fizemos um resuminho do direito à educação. Desde já agradeço muitíssimo a sua participação, bons estudos, resolvam bastante questões, errou, tem dúvida? Volta lá na nossa teoria, beleza? Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.